Contando um pouquinho da minha gestação, da quinta semana mais ou menos, até a 10ª aproximadamente, tá bom? Então vamos lá. Bom, no começo da minha gestação eu tinha muito medo de perder. Como eu falei pra vocês, eu perdi dois bebês, 2 gestações bem no começo, né? Uma das gestações foi uma gestação anembrionária, como eu já comentei. Então eu tinha medo de ir no banheiro e perder. Eu tinha medo assim de fazer qualquer esforço. Eu morava num apartamento no 3º andar, sem elevador, então eu tinha medo de subir escada, descer escada, eu tinha medo de levar tombo, né? Nessa época eu tinha bastante cólica, umas cólicas bem fraquinhas, mas eu tinha medo, né, do que ser essas cólicas. E os meus sintomas no começo da gestação desapareciam, né? Depois aparecia de novo, eu também tinha medo disso. E aí, assim, as primeiras semanas, logo depois que eu descobri que estava grávida, eu tinha medo de tudo, né? Então, assim, aí a partir do momento que eu entendi que eu tinha que confiar em Deus, que tudo estava nas mãos dele, eu comecei a relaxar um pouco, porque eu fiz 4 betas, fiz um monte de exame de urina, de farmácia, né, para saber se eu estava grávida e se estava segurando o bebê. Então, se eu ficasse nessa paranoia, eu ia viver minha gestação. Então, daí eu comecei a confiar em Deus e seguir em frente, tá? Então, eu tinha mas eu tinha mais essas preocupações com as cólicas, que eram bem normais, né? E eu tinha bastante dor nas costas também. Então eu perguntei pro médico e tal, e ele disse que era normal porque era o corpo estava em crescimento, o útero estava crescendo, então essas cólicas eram normais. Eu só não podia ter muita e nem uma cólica forte, porque a cólica poderia gerar uma contração e aí ia expelir o feto. Então, se eu tivesse cólicas fortes, era para procurar ele. Mesmo assim, ele me passou Buscodur, que tirou tranquilamente a minha cólica, tá bom? Uma coisa que me ajudou bastante pra não... pra parar de pensar em besteira, ficar preocupado, essas coisas, foi trabalhar, né? Eu tava trabalhando e trabalhei bastante. E fiz um diário. Esse é o meu primeiro, quer dizer, na verdade, na gestação eu fiz vários diários. Mas esse é o primeiro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ok? Então, nesse diário eu comecei a escrever logo depois que eu descobri a gestação. Ó, aqui tá o primeiro exame que eu fiz, ok? E eu não sabia o que era, ó, menino ou menina. E engraçado que quando eu encapei esse caderninho, eu encapei ele todo cor-de-rosa, eu não sabia que era uma menina. Na verdade, eu tinha certeza que era um menino. Eu falava pra todo mundo, é o Daniel, eu tô esperando o Daniel. Então não vai, você já sabe que é? Não. Mas eu tenho certeza que é o Daniel, né? Então mães se enganam, não era o Daniel. Engraçado, então, eu encapei todo de cor-de-rosa, né? Talvez um sentimento lá dentro dizia que era uma menina. E aí eu fiz aqui ó, tá escrito que com 5 semanas e 1 dia eu descobri que estava grávida. Com 5 semanas e 2 dias eu comecei a escrever esse caderninho, tá bom? Aí aqui diz aqui na primeira semana que eu tinha cólicas, dor nas costas, né? Te comprei um livro, vou contando um pouquinho, né? Mas o mais interessante é o dia que eu comecei a ter os enjoos. Não interessante, né? É assim um fato, né? Um marco. Os enjoos foram o terror da minha gestação. Tive tudo, que depois eu vou contar pra vocês. Até choque eu levei. Como que pode, né? Não é choque, mas doer. De tudo, o enjoo não tem nada pior. Quem já teve enjoos na gestação sabe o que eu tô falando. Eu enjoava do cheiro da comida, eu enjoei do cheiro do sabonete, eu enjoei do cheiro do shampoo, eu enjoei do cheiro do meu marido, eu enjoei da comida que eu comia, da comida que eu fazia. Eu não podia passar pela porta da cozinha, que me dava enjoo. Então foi difícil. Aí vocês perguntam, né? Pô, Andresa, como enjoar de água? Como alguém enjoa de água? Bebe o quê? Então eu bebia água de coco. Era a única coisa que eu conseguia beber. É barato a água de coco, né? Então, eu comprava litros de água de coco e só isso que eu conseguia tomar. É bom que eu continuava hidratado. Mas a água mesmo, eu enjoava porque ela não tinha gosto. E eu não conseguia tomar nada que não tinha gosto. Outra coisa que é interessante,
a gente tem a memória desse enjoo. Eu não consigo explicar como que ele é, assim, em intensidade. Mas eu sei que o enjoo da gestação é de um jeito. Por exemplo, se eu como alguma coisa que não me cai bem, eu fico enjoada, e todo mundo, tá grávida, né? Porque é sempre assim. Depois que você casou, mesmo se você já tem 30 filhos, e aí você fala, ai, tô meio indisposta, tá grávida. Ai, eu tô meio enjoada, tá grávida. Tô com vontade de comer cachorrão, tá grávida. Né? Tudo tá grávida. Então, o meu enjoo que eu tive na gestação, eu sei qual é, minha gente. Então, se eu tenho algum enjoo de qualquer coisa que eu for comer, eu vou saber se eu tô grávida, porque o enjoo da gestação é inconfundível. Se um dia eu comer e falar, meu Deus, tô enjoada, eu sei que eu vou estar grávida, porque a gente conhece, né? E ele é terrível, é a pior coisa que tem no mundo, assim, sabe? A gente não tem como explicar. E tem horários. O meu começava às 18 horas, mais ou menos, e durava umas 5 horas, mas assim, começava, que eu digo, forte, porque depois do almoço eu já começava os enjoos. Tomava Dramin, não fazia nem cócegas. Melhorava 5%, mais ou menos. E o meu médico passou Vonal, mas o Vonal aumentava minhas cólicas, então eu decidi não tomar. E encarei de frente o enjoo. Durou acho que até a 19ª semana, que aguentando esse enjoo. Tá? Então é isso, foi terrível. Então minha dica para vocês é essa, tá? De início de gestação. Primeiro, não fica se preocupando com que muita coisa a gente lê na internet não tem nada a ver. Eu no comecinho eu lia muita coisa, via muito vídeo, é muito legal. Você tira muita dúvida com esses vídeos, né? Mas procura ver coisa boa, né? Não fica vendo caso, perdi com tanta semana, aí você vai lá e assiste o vídeo. Não faz isso. É pior pra sua cabeça, tá? Não escute assim muito que os outros. Porque nossa, você vai ver na gestação inteira, muita gente palpita, coisa assim, nada a ver. Né? Então, assim, escuta o seu médico, tá? Ele sabe o que tá falando, né? Assista esses vídeos, assim, que trazem coisas legais. Nossa, o tempo passa, é muito legal, muito bacana. Escreva, tá? Escreva bastante, faça diários, que é muito interessante, muito legal, né? E confie em Deus, né? Porque Ele sabe que tem o nosso futuro e o nosso destino nas mãos dele. Então, o que for acontecer, Ele sabe. Então, essas são as minhas dicas para vocês. E no próximo vídeo eu vou contar um pouquinho mais sobre as próximas semanas, o primeiro ultrassom. Quase tive um treco lá, mas aí eu conto, acho que eu tenho até o vídeo para colocar para vocês verem, tá bom? Então é isso. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.